Olá, pessoal! Alô, Noroeste Missões! O nosso programa está no ar e hoje recebemos o advogado, produtor rural Luiz Fernando Pires. Natural de São Luís Gonzaga, ele atualmente ocupa o cargo de assessor da presidência da Farsul, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, e vem desempenhando uma atividade de acompanhamento dos projetos legislativos de interesse da classe rural em tramitação na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e também no Congresso Nacional, bem como vem auxiliando na resolução dos assuntos referentes às questões fundiárias. Luiz Fernando, seja muito bem-vindo ao Alô Noroeste Missões, em especial aos estúdios da TV Minuano. Prazer, Nadine, prazer muito grande estar falando contigo e com todos que estão acompanhando esse belo programa aí. Luiz Fernando, queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória, né? Desde muito jovem, tu é muito jovem ainda, né? Mas desde muito mais jovem, tu já vem desempenhando alguns papéis importantes, né? E militando junto à causa dos produtores rurais. Então, conta um pouquinho da tua trajetória pra gente. Perfeito. A minha história na Farsul começou em 2009, quando eu ainda estava estudando Direito na PUC em Porto Alegre e comecei a participar da Comissão Jovem da Farsul. Em 2012 tive a oportunidade de assumir a presidência da Comissão Jovem e a começar a formar núcleos jovens nos sindicatos rurais. Por quê? Aquela ideia de que a atividade no campo deve ter continuidade, a sucessão no caso, mas também dentro das entidades. Preparar jovens, capacitá-los para poder assumir postos importantes na entidade. Por esse trabalho, eu fui convidado por ser advogado, ter acompanhado em Brasília a questão do Código Florestal, para assessorar na parte jurídica ambiental da casa a partir de 2013. E desde 2014, pela experiência que eu tive também no Congresso Nacional, lá na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, na questão do Código Florestal, fui convidado pelo então presidente, nosso saudoso e querido Carlos Ivacir Esperotto, para assumir essa parte institucional parlamentar de acompanhamento legislativo de tudo que é projeto de lei, que tramita na Assembleia e em sintonia com a Frente Parlamentar Agropecuária e com a CNA, que é a nossa Confederação Nacional da Agricultura, os projetos que tramitam no Congresso Nacional. Sabes que eu te acompanho já há um tempo e percebo que tu tens um movimento, né, bastante significativo, assim, de visitas, de descentralização, né, de sair aqui da sede da Farsul e ir ao encontro dos produtores no interior do Rio Grande do Sul. Qual é a maior pauta que chega até ti, assim, e o maior desafio que tu enfrenta junto aos produtores no interior? São várias pautas, esses momentos, né? Lá atrás nós discutimos, por exemplo, a questão do Código Florestal, como coloquei, depois a implantação do Cadastro Ambiental Rural, muito nessa pauta ambiental, teve a questão da reforma ambiental aqui no Código Estadual do Meio Ambiente em 2020, né? Mas agora, daqui em diante, nós estamos discutindo muito, em virtude de tudo que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, de frustrações de safras, discutindo muito a questão da renegociação das dívidas, ou seja, esse amplo passivo que se formou dos produtores rurais. E aliado a isso, de forma paralela, mas já num histórico de mais tempo, a questão da reservação de água para irrigação, que é o melhor seguro que nós podemos ter. Então as pautas variam muito. Agora também nós estamos com uma pauta muito importante, que tem causado grande preocupação aos produtores rurais, que é a questão da reforma tributária e seus impactos hoje na mudança que vai ter. Ou seja, como a minha pauta é o que tramita no Congresso e na Assembleia, ela permeia em vários temas que afetam direto ou indiretamente os produtores. Desde a questão, por exemplo, de política de preço, do arroz que está um problema, do leite que está um problema, ou seja, a gente discute vários temas e como eu estou nessa área, eu acabo, então, transitando em todas elas e participando junto com a parte econômica, com a parte ambiental, com a parte tributária, enfim, é um leque de ações e a gente acaba indo aos sindicatos rurais e expor tudo isso que está sendo discutido na Assembleia e no Congresso e quais os encaminhamentos que a Federação está tendo, já que eu faço esse meio campo, digamos assim, né, entre a Federação, os sindicatos, com os políticos. Né? Com os políticos. E, Luiz Fernando, hoje, essa pauta, eu acompanho algumas manifestações tuas, em especial sobre essa questão da renegociação das dívidas, né? Como é que está? Porque a gente tem visto ainda, né, bastante produtores, vários e diversos municípios do estado, ainda com algumas manifestações, né? Como é que está este andamento? Como é que está esta pauta neste momento? O PL 5322, ele está parado na Câmara dos Deputados. Então houve é lamentável. Exatamente. Houve um esforço enorme. A gente auxiliou, na época, o relator, o deputado Afonso Ram, na proposição do deputado Pedro Westphalen, no texto que foi aprovado na Câmara. O Antônio da Luz, nosso economista, ajudou, junto com as outras entidades, né, a estruturar esse texto. Então a Farsul tem uma participação ativa. O deputado Afonso foi muito habilidoso em reunir todos e criar um texto que atendesse justamente os problemas do nosso estado. A gente conseguiu aprovar na Câmara dos Deputados lá por ampla maioria, o número exato não lembro, foi cerca de 370 votos. Então foi muito grande a votação em favor dos produtores rurais,
mas infelizmente esse projeto foi aprovado em julho de 2025. Isso. Desde agosto, a volta do recesso parlamentar daquela oportunidade está na pauta para ser apreciado e, infelizmente, o presidente Davi Alcolumbre não pautou o projeto e o projeto não andou para frente. Então nós tivemos de lá para cá medidas paliativas, como a MP... A gente já vai para 8 meses de projeto parado, então. E na verdade, né, Nadine, nós estamos há mais tempo discutindo isso, porque Sim. a gente começou ainda na enchente de 2024. Exato. E já vinha com o histórico das frustrações de safras. Então foram perdas acentuadas e combinou com mais uma perda na última safra. Então o produtor realmente está com muita dificuldade. Então a gente gostaria, inclusive, a ideia quando eu comecei esse trabalho em 2014 era ter mais pautas propositivas, claro, e não reativas, mas quando vem problemas dessa magnitude não tem como não trabalhar em algumas pautas para poder sanar esse problema que os produtores estão sofrendo. Eu tenho dito aos produtores e a todo mundo que nós estamos na UTI. Então não adianta medidas paliativas, tem que ser medidas que realmente atendam à nossa necessidade. Está faltando ar. Exatamente. Luiz Fernando, tu vem lá de São Luís Gonzaga, né? A velha São Luís Gonzaga. É uma cidade muito rica historicamente, né? Eu resido lá hoje, já tive uma experiência política lá também, no sentido de tive a honra de ser secretário da saúde lá. E me chama muito a atenção a riqueza de história daquela cidade. E agora a gente está chegando no ano da comemoração dos 400 anos das missões, né? Como é que tu está vendo esses movimentos? Qual vai ser a tua participação? Como é que está sendo o olhar da entidade para um momento como esse, onde o olhar do Brasil se coloca lá na nossa região? Momento ímpar, né, Nadine? Por quê? Porque nós, justamente, a gente fala, e é fato, as missões é onde o Rio Grande começa. Então nós temos a oportunidade de justamente aproveitar esse momento para vender da melhor forma a nossa região. Não apenas os 7 povos, né, os sítios arqueológicos que lá estão, mas muito mais do que isso. Nós temos uma pauta artística fortíssima. Belíssima. Aí nós podemos citar os 4 troncos, começando com Noel Guarani, Jaime Caetano Brau, nosso grande pageador, Senir Macá, Pedro Hortácio, mas aí entra, por exemplo, Jorge Guedes e família, sim, entra Baitaca, entra Chiru Missioneiro, Luiz Carlos Borges, que infelizmente não está entre nós, mas a sua música, sim, ela permeou o Brasil inteiro, ou seja, nós temos uma cultura muito forte e muito rica. Tive o prazer de entrevistar há pouco tempo, em torno de um mês, Ângelo Franco, Erlon Pericles. São muitos, né? A gente acaba esquecendo sempre algum, porque são muitos artistas. Então a gente tem que, de alguma forma, aproveitar esse momento para fazer uma rota turística, né, que o pessoal conheça justamente. Obviamente, São Miguel tem um destaque especial, porque justamente é onde se concentra um patrimônio da humanidade, né, cultural da humanidade. Mas nós temos os 7 povos, temos museus que dá para ser visitado, temos que aproveitar de alguma forma para a gente fomentar essa questão artística. Lá em Bossoroca, por exemplo, para citar um exemplo, na minha família até tem a propriedade onde nasceu o Jaime Caetano Brau. Nós conservamos a casa onde o Jaime nasceu, ou seja, no interior da Bossoroca. Sim. Então tem toda uma história muito rica e história se vende, né? Sim. Então nós temos a oportunidade justamente junto com o setor privado de criar algo, né, para fomentar a rede hoteleira, fomentar a gastronomia nossa, que é muito rica. E é uma região também, que está crescendo e está tendo investimentos, né, financeiros lá. Exatamente. Então, Nadine, nós temos muita oportunidade justamente e nós estamos participando ativamente com os nossos prefeitos da AMM, né, na pessoa do Rodrigo Ribas lá, prefeito de São Miguel das Missões, junto com os vereadores, junto com as entidades que lá estão, justamente para aproveitar da melhor forma possível, porque com certeza vai ser um marco de prosperidade para a região das Missões. E nós sabemos que nós temos sim a vocação, como todo o estado e o Brasil, claro, da produção de alimentos, mas nós temos essa história que é muito rica e precisa ser melhor contada. Nós achamos e acreditamos que o momento é esse dos 400 anos. Sabes que eu tive também a gente gravou no Instituto Histórico e Geográfico lá em São Luís Gonzaga, e eu tive a honra de entrevistar o professor Anderson Schmidt. Fantástico. Que é uma sumidade, né, em conhecimento histórico. E ele dizia e chamava a atenção para os telespectadores, apontando, inclusive, diretamente para quem nos assiste, como ele dizia, que não são os 400 anos das missões. Porque se o Rio Grande iniciou lá, então se comemora muito mais. Se comemora os 400 anos do Rio Grande do Sul. Perfeito. E não só das missões. Então, por colocação que ele fez, assim, me chamou muita atenção e ficou muito marcado. Porque daí, quando a gente busca essa parte histórica, isso vem de uma forma muito forte, né? Com certeza. Eu até admiro muito o professor Anderson, gosto muito dele. E realmente ele foi muito feliz nessa colocação, porque de fato é isso.
né? A gente brinca com o governador, com o pessoal, os parlamentares, que o Rio Grande tem uma dívida com a nossa região que às vezes é muito esquecida, né? E agora é o momento justamente a gente fazer acontecer e que as grandes obras lá aconteçam. Tem tido investimentos importantes por parte do governo do estado, mas nós temos problemas que precisam ser sanados. Por exemplo, eu tenho conversado muito, e tu conhece como ninguém, né, Nadine, naquela região nossa, o problema que é as BRs, nossa, 285, faz muito tempo que está defasado, né? Então, a duplicação de São Luís a Panambi, que está no papel, ou de Panambi a São Borja. Agora tu falaste aqui de uma forma muito brilhante, né, lembrar desse fato, porque são acidentes diários que acontecem lá, né? Então é um momento de ser feito. Perfeito, e a gente quando discute justamente os 400 anos, discutimos as potencialidades, mas também justamente investimentos importantes em infraestrutura, que é o que nós queremos para a nossa gente, né? E tu como batalhador que é daquela região, São Borgense, São Luizense que és, né? Tá nos e dois, todo mundo né? acha longe a nossa cidade, a gente acha perto de tudo, né? Exatamente. Tanto é que toda semana eu faço esse roteiro. A gente vai e volta, né, Luiz? Luiz, a gente recebeu algumas imagens aqui, eu gostaria que tu comentasse, são imagens do teu trabalho, da tua atividade, né, e desse contato direto aí com o produtor e nas cidades em que tu faz essa descentralização e essas visitas importantes. Certamente, sabe que como advogado que sou, eu dou muita palestra também sobre segurança jurídica e pela história minha de começar pelos jovens, muitas palestras para os jovens. Então, justamente, isso é bárbaro. É muito legal. E hoje tem comissões jovens, por exemplo, a de Cruz Alta, fazendo um trabalho muito bacana, levando o agro às escolas, mostrando para as crianças justamente o que é o agronegócio como um todo, não apenas na questão econômica, mas social e ambiental. Vejam só as potencialidades que nós temos. Então, e esses exemplos acabam se estendendo a outros municípios, que como a gente vê nas fotos aqui. Exatamente. Aqui, por exemplo, ó, essa foto é Garruchos, né? Garruchos é um sindicato lá próximo a São Borja e São Luís Gonzaga, que ainda não tem acesso ao asfalto, como a gente está sempre junto com eles lá, também trabalhando pautas importantes. Essa foto pode ser vista aí que foi durante a pandemia. Então tem uma história nossa de construção, de estar ao lado do produtor rural em qualquer rincão, qualquer sindicato rural do nosso estado. E nos enche de alegria porque, Nadine, a gente constrói amizades sólidas, verdadeiras. Claro que a pauta que nos une é o campo, mas depois são amizades que ficam para a vida. Então eu tenho muito orgulho da minha história na Farsul, da minha trajetória, as amizades que fiz, que eu tenho certeza que vão ficar pro resto da minha jornada aí, porque graças a Deus, né, a gente tem esse histórico de estar sempre ao lado do campo. Meus avós eram pecuaristas, meu pai esse ano vai fazer 50 anos que começou a plantar soja em São Luís Gonzaga. Então, uma história toda ligada ao campo. Uma família tradicional na área. Exatamente. Essa foto, por exemplo, aqui, justamente demonstra a nossa luta em relação à renegociação das dívidas, né? Essa é bem recente, né? Bem recente. Junto com o SOS, lá os movimentos que teve, justamente nessa pauta. Ou seja, está muito claro que nós estamos... A Farsul está em todo. Até o nosso saudoso não, o ex-presidente Gedeão Pereira, que agora é vice da CNA, ele tem dito o seguinte para a Farsul, né, estradas, produtor não tem tamanho e estradas também não tem tamanho, porque a gente está em qualquer lugar do nosso estado. Aqui com a família também, falta o meu irmão Lucas, né, nessa foto, verdade, que planta lá em Passo Fundo também, mas a gente tem uma história de ligação muito grande. O Lourenço, o mais velho, está junto com meu pai no dia a dia lá, e eu acabo me afastando um pouco pela questão da federação, de estar mais em Porto Alegre, mas é uma família que trabalha muito unida nessa pauta do campo aí. Mas se a gente tem mais alguma imagem aí... E aqui é justamente também o meu trabalho institucional da Farsul, junto com as demais federações lá em Brasília e na CNA, onde a gente discute as pautas do Brasil como um todo. Então a gente acaba reunindo pautas. Então tá ali todas as federações presentes, né? E nesse dia, inclusive, eu fui um dos palestrantes lá para mostrar o trabalho nosso aqui do Rio Grande do Sul, que serviu de case para as outras federações criarem também assessoria legislativa para acompanhamento dentro da Assembleia, porque muitas vezes acabam criando projetos. E naquela ideia que eu coloquei no início... essa aí é do Jovem no Campo. Essa é do Jovem no Campo. Esse Jovens em Campo aqui é o evento que a gente tem bianual, onde reúne mais de 300 jovens em Gramado, geralmente, né? E se discute também pautas que a própria Comissão Jovem traz para nós. E eu fui palestrante falando sobre o tema representatividade nessa oportunidade. Maravilhoso. Foi muito bacana. Aí também, justamente, ali está a frase, a importância da representatividade. Se eu não me engano, esse evento foi em 2022. Ou seja, há 4 anos atrás. Bom, aí também é o mesmo evento. Nesse dia do evento, foi muito bacana. Ele acontece de 2 em 2 anos. Teve o ano passado também, foi um evento maravilhoso. E a turma nossa jovem vem se destacando na busca também de pautas importantes para nós. Então, começou com sucessão, mas agora entrou tudo que é tipo de temas, inclusive essa questão das novas tecnologias que fazem parte do jovem. Tiraste agora da minha boca a próxima pergunta aqui para o nosso bate-papo, Luiz Fernando. O pessoal do campo tem uma certa resistência
né, a essa parte tecnológica, não na hora da implementação, né, mas em regra, o pessoal que mora no campo é um pessoal mais idoso, né? O que a gente tem de dados assim? Que os jovens acabam se formando e buscam o mercado de trabalho fora. A grande maioria, né? Exceto aqueles que retornam para os seus lares, né? Para dar continuidade ao trabalho do pai e mãe. E às vezes, esse retorno, né? Ou foi lá, se formou e voltou para tentar implementar, dá um choque de geração. Como é que vocês trabalham, né, via Farsul, né, esse assessoramento e essa visão de que sim, é necessário hoje a tecnologia junto às produções, enfim, e às comunidades rurais? Perfeito. Primeiro que hoje no agro não tem espaço mais para amadores, ou seja, quem não implementar tecnologias e fazer uma gestão bem equilibrada das contas não vai conseguir permanecer. Está muito competitivo o agronegócio. Em relação à média de idade, Nadine, é importante colocar aqui que o nosso maior competidor, que é os Estados Unidos, a população do campo é muito mais velha que a nossa, que o europeu também, ou seja, lá sim eles não estão conseguindo fazer com que o jovem permaneça no campo. Sim. Em relação a esses dois exemplos que eu trouxe, o Brasil tem uma média mais baixa. 42 anos é a média do produtor rural brasileiro. Então, a gente está conseguindo aos poucos fazer a sucessão, por quê? Porque se entendeu que a vocação nossa é isso, é a produção de alimentos. O que o jovem no passado era estimulado a fazer medicina, qualquer outro curso, e ficar. É. Hoje ele vai sim buscar a qualificação, a sua capacitação, mas retorna para a propriedade. E se entendeu a questão da ideia de empresa rural. Ou seja, não é suceder no sentido do pai ou avô sair da propriedade. Sim. É dar ao lado e trabalhar em conjunto. Então esse jovem ele vem e traz novas ideias e coloca num outro ramo que vai agregar ao negócio. Agregando ao negócio mais rentabilidade, mais lucratividade, então todo mundo ganha. E existe mesmo, como se fala, essa certa resistência no momento inicial e esse choque de gerações e visões? Existe. Claro que cada vez menos, né? Mas existia muito mais forte. Acho que as coisas estão amadurecendo de uma forma melhor hoje em dia. E os pais, os avós que no início resistem, quando eles começam a ver o resultado, eles começam a mudar. Vou dar um exemplo aqui. Aliás, hoje, se pegar uma coletadeira ou um trator, tem muito mais tecnologia embarcada dentro do campo que qualquer empresa, né? É verdade. Vou dar um exemplo, a irrigação, por exemplo. Muita gente era resistente no início, né? Hoje, na nossa região, é uma realidade e uma necessidade. Hoje o produtor irriga porque, da forma como está, se ele não tiver 30% da área irrigada, ele não consegue se manter na atividade numa região que tem sofrido tanto, como é o caso do Rio Grande como um todo, mas as Missões em especial. Em especial. Então o produtor que arriscou, colocou um pivô, ele não está com aquele um pivô, já está com 3, 4, 5. O investimento é alto no momento inicial, né? Mas isso depois se paga. Exatamente. Né? E essa questão do jovem se inserindo no contexto é justamente isso. Ele está trazendo as inovações, as novas tecnologias. Hoje, por exemplo, nós já temos a nota fiscal eletrônica obrigatória. Então o produtor que não se adaptou, ele tem que pedir para alguém fazer isso para ele. Ou pedir para o sindicato e assim por diante. Então, isso é algo natural e o jovem tem feito a diferença nesse sentido. E vocês dão esse suporte aqui, a sede estadual dá esse suporte para o pessoal do interior de que forma, Luiz Fernando? A gente trabalha muito em sintonia, em conjunto com os sindicatos rurais. Então, na verdade, as demandas chegam ao sindicato, aquilo que o sindicato não consegue resolver chega para nós. Obviamente que a gente tem aqueles eventos e aqueles planos e projetos estaduais que a gente acaba linkando através dos sindicatos rurais e proporcionando a eles para poderem usarem esse recurso nosso. Ali dentro da Farsul existem departamentos, né? É uma instituição departamentalizada, então a gente tem lá o departamento do jovem, tem o departamento da mulher, que já tive o prazer e a honra também de conversar com a Teodora, e assim por diante, né? Como vocês trabalham? Porque vocês trabalham em conjunto para que esse cenário total chegue lá através do sindicato rural, ou é por solicitação? Então, assim, por exemplo, lá o sindicato da cidade de Bagé solicita uma assessoria só das mulheres. Vocês têm isso, olha, nós temos as mulheres, mas também podemos complementar com o departamento X ou não? Ou é específico? Eu te pergunto isso porque às vezes os sindicatos lá nas cidades menores não sabem como buscar esse tipo de auxílio, né? Então, é de uma forma mais global ou é de uma forma mais departamentalizada? A gente tem as comissões, né? Tem as comissões, tem a comissão jovem, a comissão das produtoras rurais, tem a comissão de grãos, comissão do arroz, que discute os temas de cada comissão. Mas obviamente que tem assuntos que interferem em todas. São conectados. Exatamente, a questão jurídica mesmo. Hoje nós temos um país que tem uma insegurança jurídica enorme. A questão fundiária, né?
porque não tem nada para nós que é mais sagrado que o direito à propriedade privada e à livre iniciativa. A gente negocia tudo, isso é inegociável, uma cláusula pétrea para a federação. Então tem assuntos como a questão do marco temporal, a questão de invasão, né, que envolve justamente todas as áreas. Então a gente consegue permear esses temas com todos. Todas as comissões acabam discutindo esse tipo de temas. Reforma tributária vai atingir todos os produtores rurais, mas tem as demandas específicas. Por exemplo, o que fazer para o preço do leite parar de cair? A gente discute justamente a questão do dumping. Até pela a região, né? A região da bacia leiteira vai solicitar talvez, exatamente, né, muito mais essa demanda do que outras regiões. A questão do arroz, que a gente está discutindo também agora, o que fazer para tentar frear um pouco isso, se abrir novos mercados. Então a gente discute justamente, mas como eu disse, depende de cada momento e depende da demanda de cada comissão. Mas, resumindo, tudo via os sindicatos rurais dos municípios? Tudo via sindicatos rurais. Claro que alguns temas, como a reforma tributária, a gente puxa junto com a CNA para transmitir aos sindicatos rurais. Então a gente é que está trazendo esse tema, sabemos da dificuldade que todo mundo está hoje de entender, nós mesmos estamos com dificuldades, estamos procurando especialistas para poder assessorar da melhor forma possível nós, para poder dar a melhor, digamos, entendimento aos nossos produtores rurais. Sim. Luciano, a gente se encaminha para os momentos finais aqui do nosso programa e queremos dizer que a TV Minuano fica de portas abertas a você e também a todos os integrantes da Farsul, sejam nas suas comissões, né, ou através da presidência. E eu gostaria que tu comentasse com a gente o que tu hoje consideras que seja importante, fundamental para todos os produtores e de que forma a Farsul se coloca à disposição. Perfeito. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo esses temas ligados ao produtor rural, bem como aos 400 anos das missões. Parabenizar pelo teu trabalho e a TV Minuano e dizer que realmente nós temos que trabalhar hoje, primeira coisa, a questão da renegociação, reservação de água, ou seja, irrigação e seguro rural. Esse é um tripé importante. Segurança jurídica é fundamental. Nós estamos num país de muita insegurança, incerteza em relação a isso, porque nós tendo segurança em relação ao que é nosso, para poder produzir naquilo que está consolidado, respeitando a APP, reserva legal, a gente consegue discutir o resto. E obviamente, como nós somos uma indústria a céu aberto, né, nós temos que avançar sem burocracia na irrigação, e aí os juros estão muito altos. Teria que ter uma política de incentivo nessa questão, porque o melhor seguro para a nossa região é a questão da irrigação. Mas sim, nós sabemos, Nadir, que nem tudo, infelizmente, outras áreas são passíveis de irrigação. Então, um seguro rural é importante. Então, tudo isso são temas que nós estamos discutindo, além de outros temas que estão complicando, como a questão dos ódios, que é um tema bem complexo que nós estamos discutindo também junto à BAE para tentar, está muito caro, né, a questão do royalties. Então são temas importantes que nós estamos debatendo, mas eu destacaria justamente essa questão da irrigação, seguro rural, né, a renegociação e a segurança jurídica aos produtores rurais. Perfeito. Os minutos finais são teus também, para que tu possas aí fazer um alerta para todos os jovens, né, e fazer esse chamamento, porque assim como você se torna uma liderança hoje no nosso estado, e provavelmente será uma liderança política, né, e de expressividade para a gente e para todas as cidades do interior que precisam do trabalho de pessoas como você, faz esse chamamento aí para que mais jovens participem como você. Perfeito. E eu até sou suspeito para falar, porque eu iniciei, como eu disse, a minha trajetória pela Comissão Jovem. Então, todos os jovens que estão acompanhando esse belo programa, participem, procure o seu sindicato rural, procure a sua Comissão Jovem. Se não tem Comissão Jovem formada, procure o sindicato e tente montar uma Comissão Jovem, justamente o presente e o futuro do agronegócio, que é a vocação dos nossos municípios, do nosso estado e do Brasil, que representa hoje, temos no Brasil, mais de 25% do PIB, e no estado mais de 40% do PIB, depende de cada um de nós. Venha fazer parte, porque nós sabemos que as dificuldades estão aí, mas nós podemos fazer a diferença juntos, e a união faz a força. Participe que vale a pena. Ai, muito bom, Nando, muito obrigada mais uma vez. Amei te receber aqui. Igual,